O Poder 360 ganhou o Prêmio Engenho em 2018, eu não estava lá ainda, então eu não sou vencedor do Prêmio Engenho, mas o Poder 360 em 2018. Tinha 20 pessoas na redação naquela época. Eu entrei logo depois, em 2019, estava no Correio Brasiliense antes, também trabalhei na Folha e em outros lugares. Em 2019, então tinha 20 pessoas, hoje tem mais de 100. E uma das maneiras de trazer gente para trabalhar no Poder 360 é o curso de trainees que a gente tem, o programa de trainees, mais propriamente dizendo, que a gente tem agora, e está no segundo ano. Acabou de ser concluído o segundo programa, que foi de janeiro a abril, de 12 de janeiro a 10 de abril, teve 550 horas, com um monte de coisa, de atividades, muitas palestras com pessoas aqui de Brasília, as pessoas, durante o programa, diferentemente do primeiro programa em 2025, os participantes ganharam R$2.000 de estipêndio para ajudar nos custos por estar se dedicando àquilo. E dos 15 que participaram, 15% foram contratados. Todos estão trabalhando com carteira assinada no Poder 360 como redatores em regime de CLT. Espera-se que fiquem muito tempo lá e que ajudem a fazer a história do jornalismo. Gente, que coisa fantástica. Além de ganhar um treinamento, ainda ganha um auxílio de custo, que é o equivalente a quase um salário mínimo e meio. Quanto tempo dura o treinamento? 3 meses, foi de janeiro a abril. Tem um detalhe, todo mundo... 2 detalhes importantes. Primeiro, não é obrigado a ser formado em jornalismo, pode ser em outra área. Aliás, não precisa nem ser formado, pode ainda estar cursando, pode ser matriculado ali em um curso de graduação. Oportunidade para vocês. Além do curso de jornalismo, se aceita outras graduações. Outros cursos, mas todos que fizeram este programa são jornalistas. Todos. Quer dizer, isso mostra que as pessoas que fazem jornalismo, que é o caso de vocês, são as mais empenhadas e talvez apropriadas para esse trabalho, né? Como é o processo de seleção? Então, não sei como vai ser o próximo. Vai ter um programa em 2027, mas não sei exatamente como vai ser o processo. No anterior, foi necessário mandar um videozinho dizendo, olha, quem eu sou, por que eu quero fazer esse programa, por que eu gosto de jornalismo, uma coisa pequena de 1 minuto e meio, e também uma redação sobre alguns temas estabelecidos ali, né? E, além disso, uma possibilidade era ter uma entrevista numa segunda fase, mas isso não necessariamente ocorreria. Então, você se inscreve, manda um vídeo, manda um texto sobre o tema também, claro. E o currículo. Quem passa nessa fase vai para uma entrevista. Que não necessariamente precisa ocorrer. O coordenador do programa de trainees é o professor Vivaldo de Souza, do CEUB. Muitos talvez tenham tido aula com ele, muitas pessoas que se formaram tiveram aula com ele, mas ele não é funcionário do Poder 360, por isso que eu estou aqui apresentando o programa. E essa fase de entrevistas, eu não sei exatamente se todos passaram por ela, mas é uma possibilidade, uma prerrogativa, digamos assim. Então tem que se preparar. Eu ouvi no mercado que um dos requisitos é a questão da apresentação pessoal e também na liturgia, no trato com as autoridades. Você podia falar um pouco disso, das necessidades que o mercado requer? Olha, essa coisa da liturgia é um pouco o bom senso, né? Então, assim, quer dizer, até estavam me perguntando aqui na entrevista agora, que eu fiz em vídeo, como é que é ter fontes e tal. Bom, ter fontes é ir atrás das pessoas e fazer as perguntas e não esperar a resposta da assessoria de imprensa, enfim. Agora, obviamente, é necessário uma polidez, uma atitude apropriada, até no jeito de se vestir, né? Quer dizer, eu estou aqui vestido de um jeito muito formal, e vocês vão dizer, mas isso é necessário? Bom, talvez em Brasília ainda é, né? Quer dizer, eu não sei se daqui a 1 ano, a 3 anos vai ser. A realidade de hoje a realidade é essa, exatamente. Você acha que dá para chegar para um ministro do Supremo, uma autoridade constituída, e usar o vocabulário muito comum nessa fase de saída de adolescência, que é mano e véi, por exemplo?
Eu acho que não. Eu acho que, eventualmente... Quer dizer, é tudo uma questão de adaptação, né? Sim, algumas situações, exatamente. Em algum momento ou outro, numa frase ou outra, pode vir uma coisa dessa. Mas precisa ter uma adaptação que não precisa ser um sacrifício. Essa é a ideia, quer dizer, é uma coisa orgânica. A gente se adapta para tantas coisas, né? O que você acha que é necessário hoje para um jovem jornalista contribuir, ser da equipe do Poder 360? Bom, querer saber as coisas. Eu acho que o jornalismo é, antes de mais nada, ter curiosidade e querer saber e informar os outros. Quer dizer, você vai fazer o quê? Vai guardar aquela informação para você? Não, né? Você vai torná-la atraente, correta, agradável. Então, para querer saber, não é só ter a vontade, né? Quer dizer, tem o ditado que diz, quem tem vontade tem a metade. Bom, mas, na verdade, quem não tem a vontade não tem nem a outra metade, porque tudo parte da vontade. Agora, também não pode parar naquilo, né? Quer dizer, o jornalista, ele precisa ser muito informado, ele tem que ler muito, assistir filmes e documentários e coisas importantes, ouvir podcasts, porque na hora que ele encontrar um ministro do Supremo, ele vai saber fazer a pergunta correta. Aliás, uma coisa do nosso programa, do programa de trainees do Poder 360, é o acesso a pessoas aqui em Brasília. Os outros programas de trainee não são em Brasília, né? Quer dizer, pelo menos os mais conhecidos. E aqui, as pessoas tiveram palestras com ministros do STF, Gilmar Mendes, André Mendonça, ministros do governo, Zé Múcio, né? nosso conhecido, pessoa muito inteligente e agradável, teve lá para falar 2 horas com os trainees, sempre off the record, no sentido americano, quer dizer, não era para publicar nada, é só de background. É um exercício, exatamente, não era para escrever ali. Teve pessoas de todos os campos, quer dizer, veio ali o senador Rogério Marinho, que é coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, veio Edinho Silva, presidente nacional do PT, veio Gilberto Kassab, de São Paulo, para falar com os trainees, que exatamente, quer dizer, então, teve todo mundo ali, teve a Maria Cláudia Bucanelli, que é uma excelente, que provavelmente ninguém conhece, talvez eles não conhecessem. Alguém sabe aqui quem é Maria Cláudia Bucanelli? Ela é uma eleitoralista. Eleitoralista é o jargão que se aplica a advogados especialistas em eleição. Então, ela é uma pessoa que trabalha muito com grandes políticos aqui em Brasília, é uma fonte privilegiada e é uma fonte de bastidor. Quem aqui já acessou, pelo menos uma vez na vida, o Poder 360? Eu já acessei. Tá boa. A metade que não acessou, sugiro que comece a acessar. Ela tem muita cobertura política. É um site que só traz, basicamente, a cobertura política. É a proposta deles. Quando lançaram, se espelhavam em um dos sites que existem em Washington, nos Estados Unidos. O Fernando Rodrigues, que é um fundador, é um jornalista referenciado no Brasil, tanto em conhecimentos fora do Brasil, ele foi correspondente em muitos lugares, como nessa iniciativa de empreendedorismo. Ele começa o Poder 360 fazendo análises e mandando para pessoas específicas que assinavam e virou essa potência hoje, que é multiplataforma. Quantos funcionários tem lá hoje? Mais de 100. A gente tem um escritório em São Paulo agora, eu diria que chega a uns 120, mais ou menos. Então, são 120 empregos de alta qualificação, porque, embora seja um veículo especializado em política, todo mundo que importa, que decide no Brasil, lê os grandes veículos, entre eles o Poder 360. Então, é importante que vocês leiam, que vocês conheçam os lugares em que podem trabalhar e, principalmente, os lugares que dão a vocês a oportunidade de capacitação. Que isso custa para quem oferece e isso é muito precioso para quem valoriza e sabe ir lá e tirar as oportunidades. Eu vou me meter aqui porque, assim, a minha vida, grande parte da minha vida é frequentar bastidor. Sala de toga do Supremo, sala de toga do TSE, e eu posso garantir a vocês que parte da confiança que uma fonte tem no jornalista é por causa da primeira impressão. A primeira impressão vem da aparência pessoal,
A aparência é estudada cientificamente na neurociência como ferramenta de persuasão, não é elitismo, é real, impacta. E sobre a maneira como se reporta, o vocabulário com que se dirige. Não precisa ser douto, não precisa ter um vocabulário sofisticadíssimo, mas precisa traduzir um vocabulário pertinente com o ambiente que está e respeitoso com quem vai se falar. Tem uma frase que eu herdei, eu trabalhei com o ministro Marco Aurélio Mello, que foi ministro do Supremo anos e anos, e que é sabido, a gente até acha graça disso, que ele é uma das pessoas mais litúrgicas. Litúrgicas é o que vai além da formalidade, que é uma formalidade para aquele posto. Ele tem uma frase que eu uso muito, eu tenho uma filha de 17 anos, em casa, e eu uso muito dependendo, eu falo assim, olha, este vocabulário não se coaduna com a sua posição socioeconômica e cultural. Porque é sobre isso, entre vocês é um jeito, e é difícil e é raro, e o poder ensina isso, que eu sei que lá tem isso aí, porque o Fernando tem esse olhar. O poder ensina a essa transição para que vocês aprendam pelo conhecimento e não pela dor de serem excluídos, muitas vezes, sem nem saber por quê. Ontem, quando saímos daqui, fomos almoçar e o Zé Maria Trindade dizia que ele fala em palestra de estudante, que quando questiona, mas você trabalha de terno? Ele responde, você sabe se a aeromoça no avião gostaria de estar com aquele indumentário o voo inteiro de salto? É da regra. Então, quem quiser cobrir poder, cobrir economia, cobrir judiciário, tem que entender que a sua aparência importa. E tem que ter liturgia. Homens, gravata. Mulheres não entram de rasteira, como é o meu caso, que hoje estou aqui num ambiente informal, que é outra situação. Até pouco tempo atrás não entrava sem saia, quer dizer, não entrava de calça, só entrava de saia. Não pode entrar de braço descoberto dentro do plenário do Supremo. Então, são exigências que você pode não concordar, trabalha em outro lugar, está tudo certo. Ou investe em mudar, mas não é ilegal e a lei brasileira permite a questão de especificar como alguém tem que chegar vestido num determinado lugar. Eu acho isso uma coisa muito importante e os programas de trainee, o Tiago certamente já está aqui, vai falar disso, colocam vocês nesse conceito de entenderem também as regras comportamentais de cada um. Posso abrir para pergunta? Eu só queria complementar uma coisa que você falou, Kátia, do que é o Poder 360. Quer dizer, o Poder 360 cobre o poder. Isso inclui política, economia, incluindo a economia que está fora de Brasília. E até no esporte, no entretenimento, a gente dá notícias só que são relacionadas a isso. Então, ao custo, ao patrocínio, esse tipo de coisa, a audiência e tal, a gente não vai dar o resultado do futebol, mas todo o patrocínio envolvido ali. Bom, a gente basicamente cobre o poder, ou principalmente o poder que está em Brasília. A ideia é explicar Brasília para o Brasil, porque o Brasil não entende Brasília, a gente sabe. Inclusive São Paulo, inclusive a Faria Lima não entende Brasília direito. Então a gente vive de fazer de dar essas notícias e fazer essa explicação. Tem muito isso no jornalismo, no bom jornalismo, né? Explicar como funcionam as coisas. Bom, dos trainees, dos 15 trainees que fizeram o segundo programa agora, que acaba de ser concluído, quantos são de Brasília? Alguém tem uma hipótese aí? 0. Os 15 trainees são de fora de Brasília. Então, assim, tem muita gente querendo trabalhar, talvez, ou nisso, né? Porque não é obrigado a trabalhar nisso, tem um monte de outras oportunidades. Agora, isso mostra que há, e não foi, quer dizer, acho que houve alguns candidatos ali, mas não em grande número. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas de Brasília não valorizam tanto e não são obrigadas. Quer dizer, meu filho, por exemplo, resolveu morar em São Paulo e disse que não quer fazer as coisas que estão lá. Beleza, está na faculdade em São Paulo. Agora, existe uma oportunidade em Brasília muito grande para quem quer aproveitar, né? Quer dizer, aqui é o grande mercado de jornalismo hoje
do Brasil, isso é uma coisa profissional e, obviamente, é mais do que isso. Quer dizer, é uma coisa que há uma demanda do país, das pessoas, para entender e para saber das coisas que estão se dando aqui, né? A gente pode explorar isso. São os melhores salários versus a melhor qualidade de vida de morar aqui. 2 perguntas. Quem gostaria, pois não? Miguel Bragança, do IESB. Eu queria perguntar uma coisa que ficou... eu imagino que ficou faltando, Tipo assim, você falou de entrar com o trainee e tudo mais, mas o que acontece com o trainee? Qual é a trajetória profissional que ele segue uma vez estando lá dentro? Tipo assim, do primeiro programa ou do segundo programa, aonde o poder levou eles? Tipo, eles conseguiram fazer carreira lá? Beleza, assim? já. Obrigada pela Acho que é importante saber. Já responde essa, responde. tá. Miguel, é o seguinte, eles estão ali como redatores, como profissionais do Poder 360. Eles vão poder se tornar, passar uma década lá, dar furos, ganhar prêmios, enfim. Uma das trainees de 2025, a Radaz, ela teve uma reportagem que foi finalista do prêmio Jânio de Freitas de jornalismo, que é o prêmio interno do Poder 360. Aliás, o Jânio de Freitas, um dos jornalistas mais longevos do Brasil, tem 93 anos, um articulista, um profissional do Poder 360. Não mora em Brasília, mora no Rio. O prêmio que leva o nome dele teve a Radaz como a posição foi finalista e ficou lá como menção honrosa, como 4º lugar, mas assim, uma profissional que tinha entrado havia 1 ano, né? E ganhou o prêmio. A ideia é que todo mundo possa fazer tudo lá, possa fazer o máximo, possa dar grandes furos, fazer grandes entrevistas. Tem um detalhe no Poder 360 que é o seguinte, ninguém é dono de nenhuma área. Então, se você está ali cobrindo mais o Ministério da Fazenda e você consegue uma entrevista ou encontra aqui no evento da Cátia um ministro do Supremo e consegue uma entrevista com ele, ninguém vai vir brigar com você e falar, não, mas essa é minha... Não existe isso. Então, quem está ali está para fazer tudo. Prazer, João, do IESB. Se uma reportagem refutável envolvesse um patrocinador vital para o Poder 360, você publicaria sabendo que poderia quebrar o veículo? Obrigada pela pergunta. Não, sem dúvida, isso quer dizer, o que tem interesse jornalístico vai sair. É claro que há todas essas considerações que foram feitas antes aqui de responsabilidade, que falaram muito bem aqui no painel anterior. Quer dizer, você precisa checar a informação, você precisa ver se aquela informação, mesmo sendo checada, quais são, como você bem disse, a contextualização, o que importa naquilo. Tem um dos acionistas do Poder 360, ele tem outros negócios, ele tem uma participação minoritária e tem outros negócios. Ora, as reportagens relativas àquela empresa também saem com um disclaimer embaixo, olha, essa pessoa é acionista do Poder 360. Então, sim, sairia, eu acredito que sairia tudo ali. Até porque, como está na Bíblia, não há nada que seja escondido, que exista, que não virá a ser conhecido um dia. Então, é melhor que você seja o primeiro a publicar aquilo, né? Gente, uma salva de palmas para o Paulo Silva Pinto. Muito obrigada. Fiquem de olho, acompanhe o Poder 360 para saber das próximas oportunidades. Obrigada, Paulo.